Há 30 anos, os gaúchos passaram a alterar sua rotina ao meio-dia. A partir de 6 de março, os telespectadores incluíram no cardápio o Jornal do Almoço. Era uma audácia da então TV Gaúcha, Canal 12. O jornal 0 Hora anunciou o lançamento de um programa ao vivo ao meio-dia. Nenhuma outra emissora tinha tentado isso no Brasil, em um horário condenado a baixa audiência e sem chance de atrair patrocinadores. Mas o que parecia uma temeridade vingou. A experiência, a partir do Rio Grande do Sul, criou um conceito reproduzido em todo o país. Nesses 30 anos de jornalismo durante o almoço, a RBS TV acompanhou e descreveu a história do Brasil, em um trabalho desenvolvido por uma equipe que foi se renovando com a passagem do tempo. Enquanto houve repressão, o Jornal do Almoço driblou a censura como pôde. Depois, saudou a volta da democracia. Seguiu a evolução tecnológica, testemunhou e debateu as mudanças de comportamento. Um dos marcos do programa foi em 1979, a criação da Rede Regional de Notícias. Nos anos 80, o programa se consolidou como o maior telejornal de alcance regional. Em dias especiais, passou a ser transmitido de praças e eventos no interior, numa homenagem às cidades rio-grandenses. Aqui, Erechim, estamos ao vivo. Em 1993, um fato inédito na televisão brasileira. O JA tomou conta das ruas de Buenos Aires. Primeiro Jornal do Almoço Internacional. Por isso, a RBS TV sente o orgulho de continuar apresentando com sucesso o Jornal do Almoço. Pois foi aqui que nasceu e cresceu este programa, que assumiu o compromisso de manter o público atualizado, de exercitar o bom humor desde o começo, de revelar talentos e de valorizar a trajetória feminina e de todos os cidadãos na conquista de direitos. Quanta história, né? Quanta história. Que bom a gente estar participando dessa história, né? É verdade. Olha só o jornal que eu tenho aqui em mãos. 0 Hora do dia 6 de março de 72, segunda-feira. Olhando esse jornal, encontrei aqui na página de variedades a notícia. Ao meio-dia, Jornal do Almoço. O Canal 12 lança hoje ao meio-dia mais um noticioso em nova linha. Jornal do Almoço, com a direção-geral de Clóvis Prates e a participação de uma grande equipe de apresentadores e jornalistas. Jornal do Almoço foi preparado para informar e divertir ao mesmo tempo. Cristina, e o legal nessa história toda, né, uma notícia histórica, é porque talvez pouca gente na época imaginasse que o Jornal do Almoço ficaria no ar tanto até tempo hoje, assim no ar, né? com todos os gaúchos. É maravilhoso, verdade. né? E uma pessoa que estava naquele 6 de março de 1972 continua conosco. É Paulo Santana, que hoje vira entrevistado para contar algumas historinhas que aconteceram nesses 30 anos. Na verdade, Santana, grandes histórias e pelo jeito bem emocionado, né? Eu acho que já são, Rosane, cerca de 10 mil programas. 10 mil. Nossa, 10 mil. 50 deles feitos no interior do estado. Nós éramos verdadeiros saltimbancos. Eu me lembro que estreou comigo aqui, no dia 6 de março de 1972, a Célia Ribeiro, o professor Mendes Ribeiro, o Renato Cardoso e o Celestino, o eterno e querido Celestino Valenzuela, tantas e tantas vezes, milhares de vezes, não é? Conversou com o povo do Rio Grande do Sul. Mas tinha uma outra menina muito sensual que apareceu por aqui, estreou no programa junto conosco e que agora está aqui neste palanque da alegria do Jornal do Almoço. Ela que é a dama da alegria, a Tânia Carvalho. Como é que tu te sentes, Tânia? Estavas nervosa, com as mãos geladas? Gelada, Porque... Mas é bom a gente ainda ficar nervosa. Ou tu também dizias que tu também ficas nervoso.
acho que isso é um sinal, né, de toda a vitalidade, de toda a jovialidade que nós temos ainda. Esse é o segredo desse programa, que ele adquire assim uma perenidade extraordinária. Não há no Brasil um programa que tem essa longevidade, 30 anos, e vai continuar, vai para 40, 50 anos. Entranhou-se na alma do gaúcho o Jornal do Almoço, não é até? Que é um horário raro, né? Não se usava esse horário. As televisões começavam às 5 horas da tarde, né? Sim. Nós íamos para casa dos vizinhos, quem não tinha televisão. O horário nobre de rádio era ao meio-dia. Ao meio-dia. O Jornal do Almoço inverteu isso no Rio Grande do Sul. Passou o horário de nobre de rádio a ser pela manhã. Foi uma ousadia, as pessoas achavam que ninguém assistiria a televisão, e tá aí o Jornal do Almoço. Me recordo que quem implantou o Jornal do Almoço aqui foi um mineiro, Clóvis Prates. Aqui eu não tenho boas lembranças dele, ele me demitiu, te lembra? Para onde estiveres, não me lembro de ti nunca. Pois é, as pessoas não são lembradas porque demitem. Aliás, são lembradas porque demitem, mas não são lembradas porque admitem. Ele também te admitiu dia 6 de março de 72. Foi. Isso pode acontecer. Pode. E eu, como é que resisti, não fui demitido aí? Bom, a gente estava comentando aqui que na época que vocês começaram não existia videotape, quer dizer, tudo era feito ao vivo. Devia acontecer muita coisa engraçada. O que você tem para contar pra gente? O arame secava, eu me lembro que tinha uma sala. Filme, né, na época? O arame secava numa imensa roda os filmes, a gente ficava esperando, às vezes um dia inteiro para que o filme secasse, para poder passar o filme do jogo, alguma coisa, alguma reportagem. Isso era... Me lembro ainda do arame secando, aquele barulho de secar o filme. E aquelas gafes, assim, Paulo Santana, aquilo que acabou indo pro ar que não era para ir, como é que era isso? É uma coisa. Tu fala que o programa era ao vivo, ele continua sendo. Não, mas antes, quer dizer, agora a gente, de repente, chama alguma reportagem, entra um vídeo, entra alguma coisa, naquele tempo não, né? Mas o programa era uma agitação, começa que, por um motivo que eu nunca entendi, 45 minutos de esporte, que eram tomados quase que inteiramente, era o professor Mendes Ribeiro, irmão do deputado Mendes Ribeiro, falecido, que apresentava. Ele trazia os animais mais exóticos aqui para dentro do estúdio, e era um programa de esporte. Tamanduá. Um dia eu estava fazendo a maquiagem, na sala de maquiagem, que era muito exígua, e de um leão dentro da sala de maquiagem. Eu dei um salto e saí correndo. Um leão estava deitado debaixo da escada, pronto para entrar no ar. Quer dizer, vinha toda espécie de animais para cá. O que era aquilo, tá? Era uma coisa fantástica. Eu não sei se ele criava animais ou ele... Ele sempre foi ligado até hoje. Criação de cachorro, foi ligado em animais. Mas o que eu me lembro que a Cristina falou das gafes, acho que nós transformávamos do Jornal do Almoço, é que uma pessoa conversando com a outra, nós ríamos, o que antes não acontecia em televisão. E também diziam o que queriam, né? Porque eu sei que você foi parar na Polícia Federal várias vezes. E isso era... época de censura, né? Sim, e depois eu até fiquei assim rotulada como uma pessoa um pouco fútil, porque eu só falava de bobagem, a gente não podia falar nada, né? Então, durante um certo tempo, eu tinha que dar receitas, não que receita seja futilidade, pelo contrário, mas nós não podíamos falar. E uma vez eu trouxe uma revista que tinha a Declaração dos Direitos Humanos, para quê? Já tinha um telefonema, Tânia, Polícia Federal. Ai, que horror. E os caixinhos do Dom Pedro também. Pessoas importantes, assim, que você entrevistou, que você lembra no Jornal do Almoço, que marcaram você? Assim. Sabe que sempre são tão marcantes as pessoas todas. Mas eu me lembro de duas, que até há pouco o Santana estava... que a dona Palmira Gobi e a dona Lídia Moschetti. Nós fizemos uma entrevista do Jornal do Almoço aqui no jardim, nesse jardinzinho que ainda temos aqui na entrada da TV, e estavam as duas. A dona Palmira era muito desbocada, dizia 1000 palavrões, e a Lídia dizia assim, cala a boca, Palmira, e ela dizia, ô Lídia, cuida dos teus ceguinhos, que eu cuido dos meus bichinhos, não te mete comigo. Então foi um clima, coisa mais engraçada, claro, Gilberto, todo mundo em pânico, porque daqui a pouco saía um palavrão, e naquela época não podia. O máximo de palavrão que a gente usava era desbunde. Foi o maior desbunde. Né? A gíria da época, né? Bom, muito bom ter vocês aqui, né? Como nós dissemos, nós estamos fazendo, assim, uma série aí de programetes mostrando, vocês vão estar aqui no ar no Jornal do Almoço ao longo de todo esse mês. Dia 10 de abril vamos ter o nosso programa especial, mas nós não podíamos deixar de trazer hoje aqui as duas pessoas que começaram esse programa de sucesso e que continuam conosco por aqui pelos nossos corredores. É muito bom estar com vocês também. Parabéns pelos 30 anos. Obrigada, beijo. Obrigada. Beijo, Santana. Beijo, querida. Bom, nós continuamos falando aqui nos 30 anos
do Jornal do Almoço. Desses 30, você já participou de uns 15, não é, 15, Lazia? exatamente. 15, metade. Pois é, Cristina e Rosane, hoje é um dia diferente aqui na casa. Com mais agitação, mais nervosismo do que o habitual, porque a causa é esse importante aniversariante. O programa mais antigo, mais bem sucedido e mais tradicional em televisão aqui no estado. O Jornal do Almoço, eu costumo dizer, virou uma instituição, no sentido amplo da palavra, porque faz parte do dia a dia das pessoas, veio para criar um hábito entre os gaúchos, no horário em que poucos acreditavam. Menos o Clóvis Prates, o criador desse programa há 30 anos, na época com a força do Maurício Sirotsky Sobrinho. Sabiam os dois que todo programa de rádio e televisão depende da qualidade para pegar, independente do horário. E hoje, e há muito tempo, temos aí um público fiel que almoça assistindo o Jornal do Almoço. Sou aqui dos 3 mais longevos desse programa, com 15 anos. Mais tempo aqui o Santana, com 30 anos, e a Maria do Carmo, que ficou aqui 18 anos. Mas eu conheço toda a história do programa desde a sua criação. É em março de 72, quando as televisões faziam programetes estanques, ao meio-dia, música, esporte, variedades, notícias, e a RBS, então, na época a TV Gaúcha, resolveu colocar tudo dentro de um único programa. E a época com 2 horas de duração, que inveja, que saudade. E o Claro Gilberto foi o primeiro produtor. E mais tarde o Claro Gilberto, junto com o nosso presidente de hoje da RBS, Nelson Sirotsky, um dos idealizadores desses memoráveis programas ao vivo, nas praças do interior do estado. Nós fizemos cerca de 70 programas nos municípios do estado e um até em Buenos Aires, sempre cercados do carinho do público. Mas com tanto tempo, um programa como este foi construído por muita gente competente e talentosa, tanto no vídeo como nos bastidores, solidificando este hábito e criando um modelo, seguido hoje por outras praças e outras emissoras. Alguns nomes despontam nesta rica e longa história do Jornal do Almoço. Célia Ribeiro, Tânia Carvalho, Carlos Nobre, Roberto Gigante, Pedrinho Sirotsky, Celestino Valenzuela, Mendes Ribeiro, Maria do Carmo, Lauro Quadros, o decano Paulo Santana, entre tantos. E que sei que corro o risco da injustiça da omissão. E cabe a nós aqui, que estamos vivendo o programa, continuar esta verdadeira instituição televisiva do Estado com responsabilidade e aperfeiçoamento e o apoio de sempre do nosso público. Nós estávamos aqui fazendo contas, né? Então chegamos à conclusão. Eu comecei no Jornal do Almoço em 89, da bancada aqui só a mais antiga. Rosane em 94 e Paulo Roberto Falcão em 95. Em 95, mas fui entrevistado bem antes disso. E é uma das curiosidades, porque jamais imaginei que eu estaria um dia aqui comentando e ocupando lugar de pessoas que passaram por aqui falando de futebol, pessoas brilhantes, né? Celestino, enfim, Lauro, Ibsen, Enio Melo, enfim, gente que eu comentava inclusive as minhas atuações dentro do campo. E foi num desses momentos que eu estive aí, vou mostrar para vocês uma curiosidade, não há 30 anos atrás, mas há 28 anos atrás, quando eu fui entrevistar o Jornal do Almoço, aí a bancada, Celestino lá no fundo. Enfim, do meu lado aqui o Sérgio Lima. E se vocês falarem do cabelo, eu vou me irritar com vocês. Se vocês tocarem no assunto do cabelo, eu vou me irritar com vocês. Tinha muito cabelo, Falcão. Olha só. Cabelos de anos. Mais de 74. O Sérgio Lima era centroavante do Internacional. Enfim, então em 74, 28 anos atrás, eu estava sendo entrevistado para falar, obviamente, das minhas atuações e do futebol de modo geral. Nós temos o aniversário hoje, mas também temos em Porto Alegre um grande jogo. Um jogo de um time que eu aprendi a admirar na época, que era o Santos do Pelé, time que vinha a Porto Alegre, na época jogava contra o Internacional, no Campeonato Nacional, jogava no Estádio Olímpico, que era um estádio que, para abrigar um jogo importante como esse, o Internacional tinha o seu Caribe, era muito pequeno, então o Internacional jogava no Olímpico, e o Santos do Pelé era uma maravilha, o Santos dava espetáculo, né? Então hoje o Santos está em Porto Alegre, claro que sem o Pelé, não é mais o mesmo time, mas mesmo assim o Internacional está preocupado com esse Santos. Mesmo sem Pelé, é um Santos que impõe respeito, tem tradição, é um time que certamente vai criar muitas dificuldades para o Internacional, mas o Internacional se preparou para isso. O Fernando Beck mostra no Globo Esporte uma matéria onde, nutramente ontem, o Ivo está ali trabalhando com o setor defensivo, trabalhou em linha de impedimento, enfim, preocupado justamente com aquilo que tem sido a maior dificuldade do Internacional, que é o cruzamento, a bola levantada na área,
para que os jogadores possam defender. O Internacional tomou 4 gols de cabeça nos últimos 2 jogos. É muito. O Internacional hoje pode até tomar 2 gols, desde que faça 2, porque o empate 2-2 vai dar realmente a classificação. Mas num dia importante, né, para o Estado, Jornal do Almoço aqui, comemorando 30 anos, gente que começou no Jornal do Almoço, que vocês vão ver daqui um pouquinho, junto já com o Paulo Santana. Então, é justamente um momento adequado para que o Internacional possa conseguir a sua classificação. E, claro, ganhar seria muito mais bonito na noite de hoje. Hoje terminamos esse Jornal do Almoço que comemora 30 anos, né? O dia do nosso aniversário é hoje, mas as comemorações não terminam aqui, não. Claro que não, né? Isso, Durante um mês aí vamos relembrar momentos importantes, homenagear colegas que passaram por esses estúdios e o pessoal está invadindo. Olha quem é que está chegando. Paulo Santana falou e champanhe e cumpriu. Nesta data querida, muita felicidade. Olha o tom. Muitos anos de vida. 30 anos. Se o Lauro Quadros não está aqui, tinha que estar aqui. Lauro Celestino. Um abraço, Celestino. Um abraço também, lembrei da Carolina que esteve conosco. Cláudio Brito. Rejane Neuschmann que esteve conosco. Eloy Zorzeto. Quem mais, Paulo Santana? Vamos lá. Vera Armando, Cunha Júnior. Pedro Sirotsky. Vai beber ou não vai beber? Não sei. Vamos lá, agora sim, brinde coletivo então aqui, gente. Todo mundo aqui, Lazer Martins, aí. Tchim, tchim. Tchim Barros. Não, mais infinitos Certamente anos. vamos fazer um brinde aos nossos telespectadores que nos dão todo dia o prazer de estar conosco aqui. Tchau, boa tarde, boa tarde, Tchau, boa tarde, até amanhã.